Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Com grande alegria que estou aqui com vocês mais uma vez para darmos seguimento nesse tema de EBD chamado A Jornada Cristã. Eu espero que você esteja animado para mais uma aula, para juntos continuarmos aprendendo sobre a como levar uma vida em santidade, como levar uma vida em obediência à palavra de Deus e que glorifica a Deus. Hoje, o tema do nosso encontro é comunhão espiritual. É a obediência a esse mandamento bíblico de que nós devemos caminhar uns com os outros, de que nós devemos aconselhar uns aos outros. Nós veremos então o que é a comunhão espiritual, por que nós não temos comunhão espiritual. Nós veremos o que a Bíblia diz sobre isso, nós veremos como que nós podemos colocar isso em prática. Então, espero que você preste atenção, esteja aí com seu caderno de anotações, com a sua Bíblia, para caminharmos juntos aqui. Só recapitulando onde nós estamos, tá bom? Nós estamos no assunto maior sobre disciplinas espirituais, que também são conhecidas como meios de graça. Nós vimos que são ações, então, essas disciplinas espirituais ou meios de graça são ações, são práticas sancionadas pela Bíblia, ou seja, aquilo que não está na Bíblia eu não posso falar que é um meio de graça, que tem um propósito espiritual. Então, eu pego aquilo que a Bíblia diz e uso para um propósito espiritual, como, por exemplo, a leitura da palavra de Deus. Eu não leio a Bíblia simplesmente para conhecimento, mas eu leio a Bíblia para a glória de Deus e para que eu possa crescer nele. E também nós vimos que elas podem ser divididas em duas, que são coletivas e individuais. As coletivas são o culto do Senhor, a comunhão com os irmãos, batismo, ceia, e as individuais são a oração, a leitura da palavra, a meditação, tá bom? Hoje, então, nós veremos sobre a comunhão espiritual, que pode ser classificada como coletiva, tá bom? Um meio de graça coletivo. Já no começo desse capítulo, então, o Bridges ele vai falar da necessidade da comunhão. E ele cita um outro teólogo chamado Packer, que diz assim, ó, não deveríamos pensar em nossa comunhão com outros cristãos como um luxo espiritual, um acréscimo opcional aos exercícios da devoção privada, que são os meios de graça privados aqui, né? Deveríamos antes reconhecer que tal comunhão é uma necessidade espiritual, pois Deus nos fez de tal modo que nossa comunhão com Ele é alimentada pela comunhão que mantemos com nossos amigos cristãos e exige ser alimentada constantemente em benefício de seu aprofundamento e enriquecimento. Então ele está falando que nós não deveríamos olhar então para essa comunhão espiritual, para quando duas pessoas caminham juntas em ter um relacionamento espiritual íntimo, pensar que isso é para poucos. Não, o Packer diz, nós estamos vendo aqui, que isso deveria ser para todo mundo. E Deus nos fez de tal maneira que quando nós compartilhamos a nossa vida espiritual, quando nós caminhamos espiritualmente, desenvolvemos uma amizade espiritual com outro irmão na fé, então essa amizade, o nosso conhecimento de Deus, a nossa devoção a Deus, a nossa piedade a Deus, ela cresce. Deus nos fez dessa maneira. Pensando na ilustração, para quem assistiu a aula da oração da semana passada, nós falamos que nós podemos praticar todos os meios de graça que a palavra de Deus nos ordena. Só que se a graça de Deus, né, se nós não dependermos de Deus para que Ele possa florescer isso, então não vai valer de nada. Nós vemos o exemplo de um fazendeiro, por exemplo. Né? Se ele não plantar, se ele não arar a terra, se ele não jogar semente na terra, não cuidar, né, pode vir a chuva e não vai acontecer nada. Mas o contrário também é verdadeiro. Ele pode fazer tudo, mas sem a chuva também não vai nascer nada. Então, a nossa santificação são as duas coisas juntas. Nós fazemos o que devemos fazer e através da oração nós aprendemos, né, que nós
mostramos a nossa dependência de Deus para que Ele faça chover, então, sobre a nossa plantação, para continuar usando a ilustração. Agora imagine, então, você ter amigos, ter pessoas que querem te ajudar também nessa caminhada. E você ajudando outras pessoas. Você não faz o trabalho sozinho. Por isso que a comunhão espiritual, então, ela dá mais prazer na nossa peregrinação cristã. Ela nos ajuda em nossa peregrinação aqui na Terra. Ela faz o fardo ser mais leve quando nós dividimos com outra pessoa, o trabalho ser menos árduo. Então, fica essa ilustração para que você possa se sentir inspirado por isso. Agora, vamos falar um pouco, então, qual é a base da comunhão? Geralmente, a gente entende a importância da comunhão cristã, dos membros, da unidade do corpo de Cristo, mas nós não entendemos da onde vem essa base. E a Bíblia é clara sobre da onde vem essa base. Essa imagem você também vai lembrar se você assistiu a aula da semana passada. Representa uma ilustração da Trindade. Então, a base da comunhão cristã vem da própria Trindade, da própria essência de Deus. Jesus Cristo disse assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Veja, Jesus está falando, olha, que eles sejam um, mas como eu, Pai, e o Senhor somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Veja que ele está falando claramente. Ele quer que o corpo dele seja um, porque ele e o Pai e o Espírito Santo são um. Ele e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 3 pessoas, um Deus. Então Deus, o nosso Deus, o Deus do cristianismo, ele é um Deus comunitário. Ele é um Deus que sempre teve comunhão dentro da divindade desde a eternidade. E então Cristo deixa claro que ele espera que assim como ele e o Pai são um, nós também sejamos um com os nossos irmãos. Essa é a base da comunhão. O reverendo Leandro Lima ele diz assim: a verdadeira base da comunhão da igreja é a Trindade. Precisamos entender que fomos chamados para refletir o mesmo amor que existe na Trindade. Somos chamados para mergulhar nesse amor e de tal forma ele precisa inundar a nossa vida para que os outros irmãos recebam os efeitos dele. Se nós inundarmos a nossa vida com esse amor, os outros irmãos receberão esses efeitos. Então essa é a base da comunhão. Nós devemos ser assim, porque o próprio Deus é assim. O próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um e por isso nós também devemos ser um. Nós fomos criados para viver em comunidade. Nós fomos criados para não sermos solitários, para caminharmos com outras pessoas. Então, já falamos sobre a base da comunhão, que é a doutrina da Trindade. E a Bíblia também vai falar sobre o dever da comunhão. Todos esses textos e outros, tá bom? Poderia tirar de outros textos. Falam da importância de não caminharmos sozinhos, da importância de sempre termos alguém, da importância da unidade da igreja, da importância de caminharmos juntos, tá bom? Então, pense nesses textos aqui depois, certo? Volte nesse slide e aí estude novamente, passe por cada um desses versículos e ore sobre eles, já que você aprendeu como orar em cima do texto bíblico na semana passada. Mas eu quero citar para vocês o texto de Colossenses 3, do 12 ao 16, que vai dar um bom panorama para nós. Diz assim, ó: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. São chamados de mandamentos de mutualidade, né? Uns aos outros. Então ele está falando, ó, suportem-se, carreguem os fardos uns dos outros. Perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Paulo não quer saber qual é a queixa. Ele quer que haja perdão. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, ele disse, já que nós fomos perdoados de uma dívida imensa, eu não posso impor limites ao meu perdão. Esse é o argumento de Paulo. Para o meu irmão, não posso. Acima de tudo, porém,
Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Veja, ele diz, olha, que a palavra de Cristo habite em vocês. Então, ensinem e aconselhem uns aos outros. Ele não está menosprezando aqui o papel do pastor, de um mestre, de um líder, até porque ele era, mas o ensino, o aconselhamento deveria acontecer também na vida da igreja, na vida de irmãos. Existem aconselhamentos simples que uma pessoa poderia lidar poderia se aconselhar com irmãos na fé, com irmãos próximos. É claro que existem aconselhamentos mais difíceis, que aí nós precisamos dos nossos líderes espirituais, daqueles que nos pastoreiam. Mas esse processo de ensino, esse processo de aconselhamento, ele deve acontecer em certa medida dentro da vida do corpo da igreja, dentro da nossa interação com os nossos irmãos. E ele fala para fazermos isso, então, Paulo, com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em nossos corações. Então veja, claramente nós devemos desenvolver esse tipo de comunhão com todos os nossos irmãos. E aqui também é todo o corpo de Cristo. Claro que especificamente a igreja local. Deus vai nos cobrar especificamente pela nossa igreja local, mas também com outros irmãos em Cristo, com a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Um outro texto muito famoso, o próprio texto de Jesus, ele diz assim, olha, um novo mandamento lhes dou, lá no Evangelho de João. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Está falando para os seus discípulos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Veja, o texto está falando que o nosso evangelismo depende também da nossa comunhão. Depende do amor com que eu exerço um pelo outro. Que nós exercemos uns pelos outros. O texto está falando isso também. Cristo está nos dizendo que nós devemos ser reconhecidos pelo nosso amor uns pelos outros, pelo cuidado que nós devemos ter uns pelos outros. E aqui o amor é fazer, o amor é ação, não é só sentimento. Mas o mundo deve ver entre as ações, entre o relacionamento entre dois cristãos, esse amor de Deus, esse amor com que Cristo nos manda amar uns aos outros. Por isso que a comunhão é um dever. A comunhão, ela não é uma escolha, ela é uma necessidade, nós precisamos dela para crescer na fé. Sem ela nós não vamos crescer em plenitude, mas ela também é um dever, é um mandamento de Deus. É um mandamento expresso nas Escrituras Sagradas. Existem também alguns tipos de comunhão. Aqui não apareceu, mas acho que eu esqueci de colocar, mas era para estar escrito comunhão nesse círculo maior, tá bom? A espécie que é escrito aqui, comunhão. Nós temos a comunhão com a Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo ou a igreja local aqui, nossa, nós temos essa comunhão com o corpo todo. Nós também temos uma comunhão de pequenos grupos. Aqui eu não estou falando de PG ou células, mas estou falando que você tem geralmente nós temos um grupo mais de afinidade, um grupo onde nós compartilhamos um certo tipo de comunhão mais específica, nós nos vemos mais, nós nos encontramos mais. Mas hoje eu gostaria de falar especificamente sobre a nossa comunhão, digamos assim, particular, E existem dois tipos dela, que é o discipulado e a comunhão espiritual. Então, a comunhão particular é aquela que nós temos com duas pessoas, É um grupo mais seleto, e onde nós desenvolvemos um relacionamento ainda mais profundo do que dessas pessoas, o nosso grupo mais de afinidade, e também com a Igreja de Cristo, com a igreja local, especificamente. Então, particular é isso, é mais intencional, é menor. E existem dois tipos. O discipulado, que é quando uma pessoa discipula a outra, ensina a outra, tá bom? Mas não é necessariamente isso também. A comunhão espiritual pode ser, mas não é especificamente isso. E não é o assunto da nossa aula hoje, tá bom? O assunto da nossa aula é a comunhão espiritual. É quando você se encontra com uma pessoa ou duas pessoas para ter essa comunhão da mesma fé.
essa comunhão, esse compartilhamento das coisas do seu coração. Então, esse é o assunto da nossa aula. É uma comunhão do tipo particular e especificamente é o que o Jerry Bridges aqui no nosso livro chama de comunhão espiritual. E todas são vitais para o crescimento do cristão na fé. Lembra da oração, né? Existem vários tipos de oração. Existe a oração pública, existe a oração privada, existem tipos de oração, mas todas são necessárias para o nosso crescimento na fé. Assim também a comunhão. Existem vários tipos de comunhão, até mesmo existem vários tipos de comunhão e todas são essenciais para que possamos crescer em comunhão e em santidade, tá bom? Então vamos definir o que é comunhão espiritual. O que nós queremos dizer com isso? Jerry Bridges também, ele continua citando Packer, e ele diz assim, olha, os puritanos costumavam pedir a Deus um amigo do peito, com quem pudessem compartilhar sem reservas e manter um relacionamento pleno de oração-parceria. E com isso almejavam e marcavam com regularidade conversas em grupos sobre assuntos divinos. Então, comunhão espiritual, como nós estamos querendo definir, é isso. Tá bom? É ter esse relacionamento de oração parceria, de amigo do peito, que você possa abrir o seu coração, que você possa falar do fundo do seu coração para essa pessoa, sem ressalvas. Isso é comunhão espiritual. Então vocês oram um pelo outro, vocês aconselham um ao outro, vocês compartilham das suas frustrações um com o outro, vocês exortam um ao outro. Bom, essa é então a comunhão espiritual que nós estamos definindo aqui, tá bom? Não quer dizer também que é só um, tá certo? Aqui eles falam um, mas depois diz também conversas em grupo, né? Fala de um, mas falam de grupos. Mas aqui a gente começa com um. E talvez você vai ter só um mesmo que você consiga abrir o seu coração de maneira plena, né? E às vezes você vai ter alguns, talvez uns 2, 3, e com um você compartilha mais uma situação sua, com outro outra, tá bom? Mas devemos ter pelo menos um, aquele que nós podemos abrir o nosso coração. Mas primeiro, então, depois de ver o que é comunhão espiritual, e antes de passar para a prática, vamos ver o que não é comunhão espiritual, tá bom? Primeiro, não é comunhão com um incrédulo, tá bom? Você pode ter amigos incrédulos, esse ponto, tá bom? Porém, nós estamos falando de comunhão espiritual. Então, no mínimo, a pessoa precisa ter a mesma fé que a sua. E outras coisas que nós já vamos ver, tá bom? Mas não é, às vezes você fala, eu tenho comunhão com um amigo, ele é crente? Não. Então, não é essa comunhão espiritual, tá bom? Então, estamos partindo dessa premissa. Primeiro, não é pequeno grupo. Pequeno grupo é muito bom. Eu não estou falando aqui, não estou menosprezando essas outras situações, tá certo? Não estou menosprezando. Mas não é pequeno grupo. Talvez você diz, eu tenho isso. Por quê? Porque tem pequenos grupos de casais na igreja. Não é. Por mais que o pequeno grupo em certo tipo, proporciona essa comunhão espiritual, nós tivemos essa experiência na igreja no passado, pequenos grupos, e ali nós compartilhamos algumas coisas uns com os outros, coisas particulares. Mas não é isso, tá bom? Nós estamos falando de comunhão espiritual entre uma e outra pessoa, um a um, tá certo? Segundo, não é encontros para discutir outros assuntos. Eu tenho comunhão espiritual com alguém, a gente se reúne toda quarta-feira para conversar sobre futebol. É bom? Claro que é bom. É muito bom, mas não é comunhão espiritual. Você deve ter esse tipo de amizade com outras pessoas também, com outros irmãos em Cristo, é claro. Às vezes você se reúne para, sei lá, para jogar videogame, se reúne para fazer um churrasco, se reúne para passear no gramadão, para tomar um tererê no gramadão. Isso é muito bom e deve ser feito. Isso é uma maneira de fomentar a comunhão no corpo de Cristo, mas não é o tópico da aula, tá bom? Não é o tópico da aula. Terceiro, não é aconselhamento pastoral. Veja, talvez você fale, tá bom, então eu tenho que ter esse relacionamento um com um. Beleza, já escolhi, é o pastor. Não é isso, tá bom? Pode ser que você ore, depois nós vamos falar como você pode encontrar um amigo assim, e pode ser que no caminhar seja pastor da igreja, tá bom? Mas não é aconselhamento pastoral, não é você chegar diante do pastor
e aí abrir todo o seu coração e buscar aconselhamento. Apesar de que isso é bom também, né? Todas as coisas que a gente falou até agora são boas, tá? Mas não é isso. É você caminhar com alguém e ter um relacionamento de mutualidade. Os dois abrem o coração. Os dois aconselham um ao outro, tá certo? Não é necessariamente discipulado. Pode ser, esse tipo de comunhão espiritual pode acontecer dentro do relacionamento de discipulado, mas não é necessariamente discipulado, tá bom? Não é necessariamente isso. Discipulado aqui eu estou usando quando as pessoas se encontram para uma ensinar a outra mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Estou usando discipulado nesse sentido, apesar de que discipulado também poderia ser substituído por comunhão espiritual, poderia ser a mesma coisa, né? Mas o Jerry Bridges aqui ele usa discipulado mais nesse sentido, de que uma pessoa marca um horário com a outra para ensinar um livro, para estudar ou para fazer qualquer coisa, tá bom? Mas não é nesse sentido que nós estamos usando. Tá? Então, comunhão espiritual não é necessariamente discipulado. Você pode se encontrar com uma pessoa, ela pode te ensinar, mas ela não abre o coração dela com você e você não abre o coração seu com ela. Então, não é necessariamente isso. Também não é perguntar como está. Talvez você fale, eu converso todo dia com uma pessoa. Ah, é? Você tem comunhão espiritual com ela? Eu tenho. Eu pergunto como é que ela está. Oi, tudo bem? Estou orando por você. Não é isso comunhão espiritual. Não é isso, tá bom? Também não é mandar mensagem ou só fazer uma ligação. Veja, são boas coisas que você tem que fazer também, mas não é necessariamente isso. Só repetindo mais uma vez, eu coloquei no slide, para quem for pegar o slide, frisar, tá? Todas essas coisas são boas. Todas essas coisas são boas. Não estou falando contra elas. Mas não é o tópico de hoje. Não é a comunhão espiritual como nós estamos definindo aqui. Tá certo? Então, vamos falar agora sobre as qualificações para essa comunhão espiritual. Nós já vimos o que é esse relacionamento de oração, parceria, um a um. Nós já vimos o que não é. E agora, então, vamos falar quais as qualificações, o que eu preciso ter ou a outra pessoa para que nós possamos caminhar juntas. Então, primeiro, o desejo de crescer no Senhor. Veja que nós começamos com uma citação que dizia isso, não é? Que é uma necessidade. É uma necessidade para que cresçamos em Deus. Então, se você tem um desejo de crescer no Senhor, você já atingiu a primeira qualificação para que você possa ter esse tipo de comunhão com outra pessoa. Se você se encontra com uma pessoa e não tem esse desejo, você não tem essa intencionalidade de querer crescer no Senhor, então você não vai estar desfrutando da plenitude dessa comunhão espiritual. Segundo, precisamos de compreensão um do outro. O Bridges tem uma frase no livro muito interessante. Ele diz assim: precisamos de compreensão, não de piedade. Né? Eu preciso de uma pessoa que caminhe comigo, que ela entenda das minhas fraquezas. Não sempre a pessoa que tem a resposta certa. Não é isso que nós estamos procurando na comunhão espiritual. Mas uma pessoa, quando a gente chora, chora junto. Quando a gente peca, ela se entristece junto com a gente. Ela nos aponta o erro, nós já vamos falar isso, nos exorta, tudo bem. Mas não fica com aquele ar de superioridade, entendeu? Aquele ar de, eu não peco, é isso, é aquilo. A pessoa sente orgulho, né? Então não é isso, mas é compreensão. Nós precisamos de um coração compreensivo, de pessoas compreensivas para caminhar junto. E nós precisamos também ser pessoas compreensivas. Nós precisamos também de pessoas que se identifiquem conosco. Nós precisamos nos identificar um com o outro e se identificar com as dores, com as alegrias, alegrar quando se alegra, chorar quando se chora. Também precisamos de capacidade para guardar segredo. Eu não posso chegar com o meu amigo, os meus amigos que eu desenvolvo como espiritual, e eles abrem um segredo para mim, abrem um coração para mim, eu chego e conto para minha esposa. Não posso fazer isso. Ou para outra pessoa, entendeu? Não posso fazer isso. Eu preciso ter essa capacidade de ser confiável. Ninguém quer abrir. A gente tem medo de abrir o nosso coração porque a gente não sabe se a outra pessoa é confiável ou não. Mas no fundo nós também não sabemos, né? Exatamente sobre nós. Então nós precisamos treinar isso na gente para que nós sejamos pessoas confiáveis e aí também buscar pessoas confiáveis para termos esse tipo de comunhão. Precisamos de paciência, né? Eu não estou buscando um professor dessa comunhão espiritual, alguém que vai responder todas as minhas perguntas. Pelo contrário, eu estou buscando alguém que vai falar para mim, olha, Léo, eu também não sei, mas não, olha, eu estou junto com você, eu quero aprender junto.
Não, estou junto com você. Vamos ler a Bíblia junto, vamos estudar junto, vamos ver pregação junto. Eu estou aqui. Então é isso, né? Eu estou procurando alguém que seja paciente com as minhas fraquezas, seja paciente com as minhas debilidades. E uma pessoa que tenha disposição para a gente caminhar junto. Às vezes você fala, pensei na pessoa, mas às vezes não vai casar, né? Você não tem disposição para caminhar junto, tá certo? Não tem essa disposição. E às vezes nós, né, acometidos por preguiça, ou não queremos marcar compromisso, não queremos encher a agenda. Mesma coisa, né? Nós precisamos então de disposição para caminharmos juntos. E, por último, de coragem e sinceridade. Como assim? Nós precisamos de coragem e sinceridade para exortar o nosso amigo, ou nós precisamos de uma pessoa que seja corajosa e sincera para nos exortar quando nós estamos errados. É disso que nós precisamos também. De pessoas não só que vão passar a mão na nossa cabeça, se o nosso amigo realmente nos ama, ele vai apontar o erro, ele vai nos exortar, ele vai trabalhar, ele vai querer trabalhar nas nossas vidas. Então, beleza, vimos quais são as qualificações, já vimos a necessidade, já vimos a base, que é a doutrina da Trindade, já vimos o que é comunhão espiritual, os tipos, já vimos o que não é, e agora nós já vimos as qualificações, o que eu preciso ter, ou procurar, e agora vamos ver sobre os benefícios da comunhão espiritual, o que ela produz em nossas vidas. E a Bíblia apresenta isso para nós. Primeiro, a Bíblia mostra que um dos benefícios dessa caminhada, dessa comunhão espiritual, é a santidade. Hebreus 3,13 vai dizer, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então ele associa aqui o engano do pecado com o encorajar uns aos outros. Então nós precisamos disso, nós precisamos de pessoas que caminhem junto com a gente para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Segunda coisa também que a Bíblia nos apresenta, o segundo benefício, são o encorajamento para que possamos praticar boas obras, né? Para que possamos trilhar o caminho das Escrituras. O texto de Hebreus 10 vai dizer assim, olha, consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o autor de Hebreus está falando, olha, quando nós caminhamos juntos, nós nos encorajamos para permanecer no amor e nas boas obras. Esse é um benefício da comunhão. Ela faz com que as nossas boas obras redundem em maior glória para Deus, porque o nosso amigo espiritual vai nos ajudar, ele vai falar, ele vai caminhar junto conosco, tá certo? E ele diz aqui, né, não deixe de reunir-nos, não deixe de congregar, como é o costume de alguns, mas encorajem, que é o terceiro ali, o encorajamento, que eu já vou citar outro texto, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Às vezes as pessoas pegam esse texto e usam só para, eu não posso faltar na igreja, eu não posso ser um desigrejado. É verdade, esse texto está falando sobre isso. Mas esse texto não está falando apenas sobre isso. Veja, ele diz assim, olha, não deixemos de nos congregar, de nos reunirmos como igreja, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então, quando nós vemos e nos congregamos, na igreja mesmo, no culto, nós devemos tirar um tempo para encorajar um ao outro, para conversar um com o outro. Tem gente que chega, não cumprimenta ninguém, ou cumprimenta um ou outro, o pastor fala amém, a pessoa já está saindo, já o pessoal da recepção nem abriu a porta, né? E o pessoal está saindo com pressa. Não é isso. Né? Nós devemos utilizar do momento do culto também para encorajarmos uns aos outros, para conversarmos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros. Esse é o texto também do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim, olha, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. O grande apóstolo Paulo, talvez o maior missionário que já existiu, talvez um dos maiores cristãos santos, né, que caminharam em santidade, de conhecimento. Ele era um apóstolo, né, então ele tinha autoridade de doutrina sobre a igreja muito maior do que nós podemos reconhecer na vida dos papéis dos pastores,
Mas ele ainda assim falava, olha, eu preciso ser encorajado por vocês. Ele fala, olha, para que nós possamos nos encorajar mutuamente. Eu preciso do encorajamento de vocês. Eu quero ir aí compartilhar o meu dom com vocês, mas eu também quero que nós nos encorajemos mutuamente. Se o apóstolo Paulo falou isso, quanto mais nós devemos nos encorajar mutuamente. Mas tem outros benefícios, como sabedoria. Nós acabamos de falar, quando um ensina ao outro, um aconselha ao outro, crescemos em sabedoria. Crescemos em sabedoria. Né? Às vezes tem um irmão que... irmãos estudam mais além daquilo que foi pregado no domingo, ou irmãos têm mais experiência de vida, são mais maduros, não só de idade, mas também na fé, têm mais tempo de caminhada com Deus e podem compartilhar, enriquecer o estudo que nos é dado na igreja, por exemplo. Então, um dos benefícios da comunhão espiritual é o crescimento em sabedoria. Outro, cuidado. 1 João 3,17 vai dizer, né, que se nós vemos o irmão passando necessidade e não ajudarmos ele, o amor de Deus não permanece em nós, se nós tivermos recursos para isso e não quisermos fazer. É isso para todo crente, não é só para um, mas quanto mais então por aquela pessoa que anda junto com você, que você sente um carinho, né, que talvez você esteja distante, ou talvez você não tenha uma família que possa te socorrer, que não tenha condições, mas quando você tem um amigo assim, você se sente seguro, você sabe que se ele puder, ele vai te ajudar, ele vai caminhar contigo. Consolo também quando nós temos esse tipo de comunhão espiritual, quando nós passamos por momentos de dificuldade, de alegria, esse nosso amigo está lá conosco, esse nosso irmão está lá conosco. Então isso nos traz consolo. Né? O fardo, como eu falei antes, fica mais leve, o fardo que nós carregamos. Por que então, visto todos esses benefícios, por que nós não temos comunhão então? O que falta? O que falta para nós desenvolvermos isso? Então, primeiro, nós somos influenciados por uma cultura individualista. Nós vivemos numa cultura extremamente individualista e cada vez mais individualista. Por exemplo, eu ouvia histórias do meu pai, da minha avó, do meu avô, né, que alguns anos atrás no Brasil as pessoas eram mais comunitárias, né? Então, quando se matava um boi, por exemplo, eu venho de uma família do interior, quando se matava um boi, se dividia uma parte para cada vizinho e compartilhavam. E os problemas não eram problemas só da família, eram problemas das pessoas que moravam próximas, a comunhão era maior. E isso tem cada vez mais se perdido dentro da nossa cultura. Somos influenciados pela música, pela mídia, pelos filmes, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. Nós estamos numa cultura individualista. Ninguém mais quer, parece que ninguém mais quer ser exortado, por exemplo, ou ser ajudado num casamento. Né? Parece que não fala do meu casamento. Não fala da minha criação de filhos. Não fala da maneira com que eu trato meu marido ou da maneira com que eu trato a minha esposa. Não fala da maneira como eu sirvo a Deus na igreja. Não fala da maneira como eu lidero. Porque, no fundo, é individualismo do coração. E não é apenas um ou outro. Todos nós somos influenciados por isso. Isso faz parte da nossa cosmovisão. E para mudarmos isso leva tempo. Para mudarmos isso leva toda uma disposição. Certo? Então, por que não temos comunhão? Primeiro, porque nós somos influenciados por uma cultura individualista. Entenda isso, a nossa cultura é uma cultura individualista. Segundo, pode ser que a pessoa não tenha o conhecimento bíblico. Pode ser que você fale para mim assim, Léo, eu nunca vi isso. Realmente eu não conheci, eu sou um novo convertido. Eu não sabia disso. Pode ser, né? Menos provável, mas pode acontecer. Mas também pode ser desobediência. Você já sabia disso, mas simplesmente não quer, simplesmente você não quer tirar um tempo, você não quer encher a sua agenda, simplesmente você não quer se esforçar para isso. Pode ser também por preguiça. Ah, não, mais um compromisso durante a semana, eu já tenho tanta coisa, mais um. Não. Pode ser. Outro motivo que pode ser que nós não queremos é motivo de orgulho.
Tipo de orgulho, eu não preciso, eu não preciso. Talvez você até ande, eu caí nesse erro por muito tempo, né? Talvez você até ande com uma pessoa, mas você não tem essa comunhão espiritual profunda, porque no fundo você acha que não precisa. Você pode não falar, né? Eu posso não falar, não assumir isso com essas palavras, mas no fundo é o que eu acho, é o que o meu coração pensa, que eu não preciso abrir. Eu consigo sozinho, eu vou no meu próprio braço. Isso é orgulho, né? Isso precisa ser confessado diante de Deus. Por medo, talvez você já tenha desfrutado isso e a pessoa faltou com você, né? Talvez a pessoa traiu a sua confiança, pode ser isso. Talvez ela tenha fofocado. Talvez ela tenha faltado compromisso. Vocês marcaram, mas ela não continuou no compromisso, né? Ou talvez você tenha um temperamento tímido, um temperamento introspectivo, você tem medo de se abrir com as pessoas. Eu não sei qual é, mas tudo isso tem origem no medo e nós devemos lutar contra isso. Devemos perdoar então se alguém pecou contra nós, pedir perdão se pecamos contra outra pessoa e pedir perdão diante de Deus, nos arrepender desse medo, desse temor, então caminharmos diante do Senhor. Esse é o ponto aqui. E pode ser que a pessoa está escondendo o pecado. Ela não quer abrir o coração dela porque ela não quer mostrar quão pecadora ela é. Ela não quer mostrar os seus pontos fracos. Ela não quer mostrar o seu pecado. Isso também pode ser um motivo de porque nós não compartilhamos dessa comunhão espiritual com alguém. Ou talvez tenha um motivo que eu não coloquei aqui. Ou talvez você mora lá, você é um missionário lá no meio do não sei aonde e não tem outro cristão. Aí beleza, né? Mas daí hoje a gente tem meios para você ligar, para você ter esse tipo de comunhão de maneira virtual. Mas talvez você está lá no meio, não tem internet, não tem nada. Beleza, mas não é o nosso caso. Porque nós poderíamos dizer assim, beleza, Léo, mas não tem, eu já procurei. Essa desculpa não cola. Né? Numa igreja, todos os dons necessários para sobreviver, para uma igreja de Cristo sobreviver, o Espírito Santo dá de maneira soberana, tá bom? Então, tem sim na igreja, tem sim. Talvez só precise orar mais, talvez você só precisa mudar, talvez eu só preciso olhar e procurar, né? Então, tem sim, tá certo? Como então que nós podemos desenvolver essa comunhão espiritual com alguém? Primeiro, nós precisamos estar tendo comunhão com Deus. Veja, essa comunhão é uma comunhão espiritual e não tem como eu compartilhar daquilo que Deus está falando no meu coração se Deus não está falando no meu coração. Entende? Não tem como. Não tem como eu compartilhar com uma pessoa se eu não estou me alimentando de Deus. Segundo, nós precisamos de comprometimento. Eu estou usando aqui, tá? Todos do Jerry Bridges aqui, como desenvolver essa comunhão. Você precisa ter comprometimento, você precisa assumir a sua palavra. Sim, sim, não, não. Nós precisamos nos comprometer. Nos comprometemos de nos reunir uma vez por semana, eu vou me reunir. Eu vou lutar para que nós nos reunamos no dia e horário marcado. Terceiro, compartilhe verdades de escritura. Eu já falei isso antes. Não vai lá conversar sobre futebol, ou sobre a novela, ou sobre um filme, ou sobre uma série. Por mais que seja legal e por mais que possa surgir em um momento da conversa isso, mas tenha intencionalidade. Saiba que você está se reunindo lá para que você possa compartilhar a verdade das escrituras. Saiba disso. Quarto, seja um bom ouvinte. Né? Nós que gostamos de falar, nós temos, às vezes, nós caímos no erro de só falar, e a pessoa quase não consegue falar. Ela quase não consegue nos responder. Nós somos tardios em ouvir. Então, seja um bom ouvinte, tá certo? Seja um bom ouvinte para que a outra pessoa, porque é um relacionamento de via dupla, tá certo? É de mão dupla aqui. Você fala, mas a pessoa também fala. Você compartilha, mas a pessoa também compartilha. Você tem comunhão com Deus, mas a pessoa também tem comunhão com Deus. Compartilhe das suas lutas, fracassos e pecados. Compartilhe disso, tá bom? O texto de Tiago 5,16 fala: confessai os seus pecados uns aos outros. O texto ali, como as pessoas usam para falar de pecar, eu pequei contra não sei quem, eu tenho que ir lá pedir perdão. O texto não está falando disso. O texto está falando que nós devemos confessar os nossos pecados nesses nossos relacionamentos da igreja. Então, eu posso
né? E devo fazer isso segundo esse texto, compartilhar minhas falhas, meus fracassos com outras pessoas, mesmo que eu não pequei contra elas, mesmo que elas não tiveram nada a ver na época, né? Mas eu compartilho com elas as minhas falhas, as minhas dúvidas, as minhas lutas. Mais um. Sexto, preste contas. Prestação de contas. Isso é muito importante, tá bom? Você cobrar um ao outro e você deixar ser cobrado. Você fala, olha, eu estou falhando na fé, eu não estou orando, eu não estou lendo as escrituras. Preste contas, né? Olha, eu caí naquele pecado que eu não deveria ter caído essa semana. Isso é prestação de contas. Tem que ser um compromisso mesmo, tá bom? Isso faz parte está implícito em todos os textos que nós vimos. Na maioria dos textos que nós vimos. Sétimo, seja confiável. Já falei sobre isso, mas é importante falar de novo. Seja uma pessoa confiável, tá bom? Né? Não compartilhe. Se a pessoa compartilhou do fundo do coração dela algo específico, não seja fofoqueiro. Não conta para sua esposa, não conta para o seu marido, não conta para o amigo, não conta. Né? Se vocês têm esse relacionamento, então seja uma pessoa confiável, tá bom? E oitavo, orem juntos. O próprio Bridges diz assim: meu próprio estudo das Escrituras, confirmado pela minha experiência pessoal, convenceu-me de que a oração é o ministério mais importante que posso ter na vida de outro indivíduo. É o mais importante. O mais importante da reunião de vocês, o mais importante da comunhão espiritual de vocês é a oração, é vocês orarem uns pelos outros. Esse vai ser o mais importante. Segundo o Bridges diz aqui, segundo a própria leitura dele das Escrituras e a sua própria experiência. Então, você pode fazer tudo isso até o sétimo passo, mas se não fizer o oitavo, ainda não vai estar completo. O oitavo é o mais importante. Por isso, não se esqueça de orar juntos. Vamos falar sobre algumas aplicações para encerrar, tá bom? Primeiro, ore por um amigo assim. Se você não tem, ore e fala, Senhor, eu quero. Primeiro, porque eu quero crescer com o Senhor e o Senhor estabeleceu esse tipo de comunhão para que eu pudesse crescer contigo. O Senhor estabeleceu esse tipo de comunhão para que nós pudéssemos crescer com Ele. Então, ore ao Senhor. Fala, Senhor, me dá um amigo assim. Começa com um. Né? E provavelmente você vai ficar só com esse um. Mas conversa com Deus. Fala, Senhor, eu preciso. Né? Para que eu possa crescer na fé, para que eu possa crescer em comunhão contigo, para que eu possa crescer em santidade. Segundo, ore por um grupo de amigos assim, lembra? Um pequeno grupo, ele ajuda também isso, que não seja muito grande, né? Mas um pequeno grupo ajuda isso. Você não vai ali, talvez, abrir o fundo do seu coração, mas você vai abrir coisas que você não abriria diante da igreja, por exemplo. Pedidos de oração que você não pediria diante da igreja, por exemplo, você pediria ali. Né, para esses pequenos grupos, compartilharia mais de suas fraquezas, de suas dores, de suas lutas. E aqui, mais uma vez, eu não estou falando de pequenos grupos como programação da igreja, apesar de que esse era o objetivo da nossa igreja com os pequenos grupos. Inclusive, essa comunhão espiritual era uma ênfase da nossa igreja para esse ano. Infelizmente, Deus, em sua soberania, permitiu com que passássemos por esse tempo, e então o nosso planejamento estratégico mudou um pouco, né? Mas nós tínhamos planejado vários momentos para que pudéssemos desfrutar disso. Você, por exemplo, que foi no Congresso dos Homens, você homem que foi no Congresso dos Homens, sabe disso, que foi incentivado de você caminhar com outros homens, de você sair para tomar um café, né? De você procurar outros amigos e caminhar junto com eles, tá? Então, ore por um amigo assim, mas também ore por um grupo de amigos que seja espiritual, que vocês caminhem juntos em outras questões, tá bom? Terceiro, falem daquilo que Deus tem ministrado aos seus corações, tá bom? Mas você fala assim, Léo, como que eu sei que Deus tem ministrado ao meu coração? Você vai ter essa convicção. Se ajoelhe diante de Deus, leia as Escrituras, medite nas Escrituras e você vai começar a ver o Espírito Santo clareando a sua mente para verdades bíblicas. Clareando a sua mente para verdades acerca dele, para quem ele é. E aí você pode compartilhar com essa pessoa. Olha, Deus tem me ensinado, Deus me ensinou na minha leitura matinal hoje que ele é fiel,
que ele cumpre as suas promessas, que eu posso ler as suas promessas, que são para mim, porque tem promessas na Bíblia que não são para mim, né? Tem gente que pega promessas que são para outras ocasiões, foram para outras pessoas e pegam pedra. Não, mas eu pego promessas da Bíblia que foram feitas para mim, que eu posso me apossar. E então eu posso descansar em Deus, porque ele mostrou para mim que, através da leitura dele, da meditação, da oração, que ele é um Deus fiel, ele cumpre as suas promessas. E aí você passa para então para o momento de aplicação. Né? Então você pode falar, olha, eu estou lutando lutando por batalha espiritual, mas eu me agarrei naquela promessa de que resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu me agarrei nisso, eu vou continuar resistindo, eu sei que uma hora ele vai fugir de mim. Então é isso, você vai compartilhando e a outra pessoa fala, verdade, hoje eu aprendi que Deus deseja que pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações sejam salvas. E eu entendi então que eu tenho que orar para que Deus envie para que Deus envie ceifeiros para a sua seara, para que Deus envie trabalhadores, para que Deus levante missionários. Eu comecei a orar, vai que Deus quer que eu vá, né? Vai que Deus quer, eu coloquei minha vida em disposição diante de Deus. E por isso, por saber que Deus então ama a obra missionária, eu resolvi orar por isso, eu resolvi investir nisso, eu resolvi, entendeu? Vai compartilhando um com o outro, e daí o outro já se quebranta, viu? Ó, se você estudasse sozinho, essa segunda pessoa, ela ia aprender que Deus ama missões, que Deus ama todos os povos, né? Que ele quer que a glória dele seja espalhada por todos os povos. Mas porque você tem uma comunhão espiritual, você não apenas foi lembrado que Deus ama todos os povos, mas você foi lembrado que Deus é fiel. Então veja como, por isso, como parafraseando C.S. Lewis, quando nós dividir aqui nesse caso não é diminuir, mas é crescer, porque aquela pessoa vai me dar mais de Deus do que eu conseguiria sozinho. Então fale daquilo que Deus tem ministrado aos seus corações. Casados, o seu cônjuge, como diz Timothy Keller, deveria ser o seu melhor amigo. Você deveria ter esse tipo de comunhão espiritual com seu cônjuge. Na verdade, a comunhão mais íntima que alguém poderia ter com seu cônjuge é a comunhão espiritual. É a comunhão espiritual. Ela é o elo, o centro do casamento. No casamento, nós não estamos unindo apenas dois corpos, nós estamos unindo dois corações, nós estamos unindo duas almas, nós estamos unindo duas pessoas por completo. Nós estamos unindo dois irmãos em Cristo ali. Então, por isso, você deveria sentir a liberdade, quão maravilhoso é. Quando nós trabalhamos, não é também uma coisa que vai acontecer amanhã, mas quando nós trabalhamos para fazer isso com o nosso cônjuge, para orar um pelo outro, para falar daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações um ao outro, para falar das nossas fraquezas um ao outro. Então, ore para que o seu cônjuge tenha, para que você tenha essa comunhão espiritual com o seu cônjuge, mas não dá apenas, né? As escrituras apontam para mais além disso, tá bom? Então tem lutas que eu, como homem, só tendo um amigo espiritual, esse tipo de comunhão espiritual com um homem, só um outro homem vai entender das minhas lutas específicas, tá certo? Então, se você não tem isso com o seu cônjuge, busque, mas saiba que isso também não nega, tá bom? Não subtrai o fato de você ter outro amigo espiritual. E aqui um amigo, o primeiro pedido, né? Ore por um amigo assim, um amigo do mesmo sexo, tá bom? Do mesmo sexo, tá certo? É um princípio baseado em alguns princípios das escrituras para que não incorramos em tentações, principalmente se você é casado, obviamente, tá bom? Então, ore por um amigo assim. E você também, que faz parte de uma família e que é cristã, se você é abençoado com isso, como graças a Deus eu fui, trabalhe para que tenha isso dentro da sua família, né? Trabalhe para que exista essa comunhão espiritual, onde uns oram pelos outros, onde você pode compartilhar dos seus fracassos, né? Se você é pai, vai ter sim castigo, vai ter sim disciplina, né? Mas é uma disciplina como Deus, uma disciplina amorosa, né? Se você tem, então proporcione isso. É maravilhoso crescer em um lar cristão onde a família trabalha para isso. E por último, tudo isso aqui que nós vimos não exclui o dever de que nós devemos buscar comunhão com todos os membros da igreja local. Isso não exclui, tá bom? Então, por mais que você deve orar e ter essa comunhão espiritual, não se satisfaça. Beleza, já tenho comunhão com essas duas pessoas aqui? Tá tranquilo, eu não preciso de comunhão com as outras pessoas. Não. Com o corpo da igreja local inteira. Não.
precisamos de comunhão com todos os membros da igreja. Precisamos lutar para isso. É difícil? É difícil, mas precisamos. Tá certo? Então, é isso. Tarefinha. Primeiro, responda ao questionário que nós vamos enviar. Segundo, medite nos provérbios sobre amizade. Pega esses provérbios aqui, que eu elenquei, tá bom? Você anota ou depois você vê o slide e medite, abra e medite. São provérbios sobre amizade. E leia o capítulo 8 do livro. Leia o capítulo 8 do livro, que é sobre a comunhão espiritual. Um outro ponto, talvez, também seja você orar e sondar a sua vida. Se você tem um amigo assim, e se você não tem, o porquê que você não tem. Eu compartilhei, eu sondei a minha vida por esses dias, e também lendo o livro, e percebi que nem sempre eu tive um amigo assim. E percebi que o principal motivo, existiam alguns outros, mas o principal motivo era o orgulho, né, enrustido no meu coração. Então talvez você pode pegar lá aqueles motivos por que nós não temos comunhão espiritual e orar ao Senhor, né, e pedir, Senhor, o que me falta? O que me falta? Então, medite também nessas coisas. E sobre esse texto de Provérbios, não é apenas ler, tá bom? Veja que é meditar. Volta na aula do Flávio, tá bom? E volta na aula de oração, a aula do Flávio que é crescimento pela palavra, na aula de oração, e veja isso. Então, é você ler o texto, mas também fazer perguntas ao texto, aplicar o texto na sua vida e orar pelo texto, tá certo? Então, deixe-me orar pela sua vida aqui, para nós encerrarmos esse tempo. Senhor, o nosso coração é grato a Ti, Pai, porque o Senhor estabeleceu esses meios maravilhosos para que possamos crescer na graça, Senhor. E nós, Pai, nós pecamos tanto, nós erramos tanto, ou deixamos de crescer tanto quando negligenciamos esses meios que o Senhor estabeleceu, e especificamente esse, Senhor, o meio da comunhão espiritual com uma pessoa, né, da comunhão espiritual com alguém específico, ou com um pequeno grupo, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, com as nossas famílias. Quanto nós deixamos de crescer, Senhor, ao negligenciar essas coisas. E a minha oração é para que o Senhor possa abençoar a minha vida e a vida dos meus irmãos com amigos assim. E que nós possamos ser amigos assim, Senhor. Que nós possamos ter essas qualificações para termos esse tipo de comunhão espiritual. Mas que acima de todas as coisas, meu Deus, que nós possamos ter uma comunhão contigo. Porque é só a partir dela, Senhor, que nós podemos obedecer essa tua palavra. Então, nós oramos, Pai, e também expressamos o nosso desejo de juntos, mais uma vez, nós podermos estar na nossa igreja local, te adorando, encorajando uns aos outros mutuamente, Senhor. Proveja isso para nós, porque o nosso coração deseja isso, Pai, se isso for segundo a tua vontade. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Um bom domingo para você.